Olá, tudo bem? Então, vamos mais uma vez contar uma história. Hoje a história a ser contada vai ser a continuação da história de Jacó, né? Na última aula a gente viu o que aconteceu, né, com a tia Clarissa, a respeito da bênção de Esaú, que foi para Jacó. E agora a gente vai dar continuidade, mas nesse primeiro momento a gente vai fazer a nossa oração, amém? Então eu peço que vocês fechem os olhos. Senhor meu Deus, obrigada por mais uma vez estarmos reunidos aqui no teu nome. Senhor meu Deus, abençoe essa contação de história hoje. Que nós venhamos a aprender e a viver, Senhor, a ter fé, esperança, assim como Jacó teve. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Na aula passada, a tia Clarissa, ela falou sobre a bênção, falou sobre Jacó e sobre a bênção que ele recebeu. Nós sabemos que a bênção era direcionada a Esaú, que era irmão de Jacó, que era o mais velho. Mas Rebeca fez com que Jacó recebesse essa bênção, fazendo com que Esaú ficasse muito bravo com tudo que aconteceu. Afinal de contas, a bênção era para ele e não para Jacó, certo? Então, quando Esaú ficou sabendo do que tinha acontecido, ele ficou muito irado com Jacó e ficou falando coisas terríveis, que ia pegar o irmão dele, que ia acabar matando o irmão dele. E quando essa conversa chegou aos ouvidos de Rebeca, óbvio que ela ficou preocupada. Afinal de contas, eles eram irmãos. Então Rebeca ficou tão preocupada a ponto de dizer assim: meu Deus, eu não posso perder os meus 2 filhos. E falou para Jacó: Jacó, pegue as suas coisas e vá lá para a terra de Harã, onde o meu irmão mora, e eu quero que você fique lá com ele, até a raiva do seu irmão passar. E assim Jacó fez. Mas antes de Jacó ir a essa viagem, que era para ir para Harã, para a casa de Labão, Rebeca chegou até Isaac, que era o seu esposo, e falou assim: eu estou tão chateada, eu estou tão desgostosa com essas mulheres hititas, a forma que elas vivem. E eu sei que se o meu filho chegar a se casar com uma dessas mulheres, eu não terei nem motivo mais para viver. Então, Isaac, percebendo a preocupação de Rebeca, chamou Jacó e falou para ele: Jacó, eu preciso que você vá lá para Harã e procure uma esposa para você, lá da parentela, da nossa parentela, assim como eu fiz quando foi para conhecer a sua mãe. Lembra dessa história que eu falei para vocês? Que ele foi em busca e encontrou a mãe deles lá? E então, Isaac abençoou Jacó e falou: vá, procure uma esposa lá em Padan-Aram, para que você possa se casar com ela. Não quero, eu preciso que você me prometa que você não irá casar com nenhuma dessas mulheres daqui, essas hititas. E assim Jacó o fez. Mas Jacó também estava com muito medo, afinal de contas ele sabia que o irmão dele estava muito bravo com ele, não é isso? Mesmo assim, Jacó foi. E então, no meio do caminho, quando Jacó ia indo para fazer o trajeto no qual o pai dele tinha pedido que ele fizesse, ele chegou numa cidade que se chama Betel. Nessa cidade ele estava muito cansado, então ele resolveu fazer o quê? Quando a gente está muito cansado viajando? Dormir, descansar. E foi isso o que Jacó fez. Ele pegou uma pedra que tinha e usou essa pedra como travesseiro. Mas olha só que interessante. Assim que Jacó começou a dormir, ele teve um sonho. E o sonho era incrível. Ele falou que no sonho era assim: uma escada saía do chão que subia até o topo do céu. E essa escada, os anjos subiam e desciam o tempo inteiro. E olha que incrível! Nessa escada também estava Deus, que fez uma promessa, mais uma promessa para Jacó. Essa promessa está em Gênesis 28, 13. E a promessa que Deus tinha feito para Jacó foi a seguinte: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus do seu pai Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência.
Estou com você e cuidarei de você, onde quer que você vá, e eu trarei você de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que eu te prometi. Então, assim que Deus falou isso com Jacó, ele despertou do sonho. E assim que Jacó despertou do sonho, ele já falou logo: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia, né? Ele falou: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, só que eu não sabia. Terrível é este lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. E voltou a dormir novamente. Quando Jacó acordou no dia seguinte, na manhã bem cedinho, o que ele fez? Ele pegou aquela pedra que ele tinha usado como um travesseiro, colocou a pedra em pé como uma coluna, derramou azeite sobre aquela pedra e decretou que aquele lugar seria chamado de Betel. Mas aquele lugar, ele já existia. Era uma cidade que era chamada de Luz. Jacó continuou a sua jornada, pôs as suas coisas e continuou a sua jornada. Assim que ele andou bastante, ele viu que mais à frente tinha um poço. E em volta desse poço tinha 3 rebanhos de ovelhas. Ele se aproximou mais e viu que tinha umas pessoas lá, uns homens conversando. Quando ele chegou perto desse poço, que ele chegou perto desses homens, ele perguntou assim: vocês são de onde? Aí eles responderam: nós somos de Harã. Ele falou: nossa, então vocês conhecem Labão? Eles disseram: sim, nós conhecemos Labão. E como ele está? Ele está bem? Eles disseram: sim, ele está muito bem. Quando um dos homens virou para o lado e falou assim: olha só, ali vem descendo uma das filhas de Labão. E continuaram conversando. E antes que eles terminassem de conversar, Raquel se aproximou com as ovelhas. Como Jacó já sabia que Raquel era filha do seu tio, o que ele fez? Ele retirou a pedra de cima do poço, pegou a água e deu para as ovelhas. E assim que ele terminou de fazer isso, ele deu um beijo no rosto de Raquel e chorou muito, porque ele tinha encontrado uma pessoa que era da parentela dele. E então ele contou para Raquel que ele era filho de Rebeca, que era irmã do pai dela. E aí, quando Raquel ficou sabendo disso, ela correu e foi contar para o pai dela. Quando o pai dela soube, veio de encontro a Jacó. E eles conversaram muito, muito mesmo. E Jacó contou tudo o que tinha acontecido. E nisso, Jacó continuou a trabalhar juntamente lá com Labão. E trabalhava e ajudava em tudo. Labão viu que Jacó não tinha salário. Então, ele chegou para Jacó e falou assim: olha, eu tô vendo que você trabalha e não é justo você trabalhar e não ter um salário. Fala pra mim o quanto que você quer ganhar para que eu possa te pagar. Labão tinha 2 filhas. Uma se chamava Raquel e a outra se chamava Lia. Raquel era a filha mais nova. Lia, automaticamente, a filha mais velha. Quando Jacó viu Raquel, ele se apaixonou por ela. E aí ele foi e falou assim: então tá bom. Eu trabalho para você durante 7 anos e você me dá a sua filha Raquel como esposa. E Labão concordou. E assim se passaram os 7 anos. Para Jacó foi bem rápido, porque ele estava muito apaixonado por Raquel. No fim desses 7 anos, Jacó chegou até Labão e falou assim: olha, agora eu quero o meu pagamento. Trabalhei durante 7 anos e agora eu quero a mão da sua filha Raquel, né? Quero tomar sua filha Raquel como esposa. E Labão riu e fez uma festa linda, maravilhosa festa. Convidou muita gente e fez o casamento. Só que assim que terminou o casamento, Jacó percebeu que a esposa na qual Labão tinha dado a ele não era Raquel, era Lia. E ele ficou muito chateado com Labão. E chegou para ele e falou assim: poxa, eu trabalhei para você durante 7 anos, eu nunca te enganei nem nada, por que você me enganou? Você falou para mim que iria me dar Raquel como esposa. Então Labão falou para ele: olha, aqui na nossa terra não é correto que a filha mais nova case antes da filha mais velha. Então, se eu fizesse isso, você estaria me desonrando, eu estaria passando vergonha diante da minha cidade. E tudo bem, Jacó entendeu. Então, Jacó falou assim: então vamos fazer outro acordo. E trabalhou mais 7 anos para que pudesse casar com Raquel.